Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta hoje o vídeo 45 de Aprendendo Mais, a importância da genealogia bíblica, parte 3. Introdução. Nos vídeos 43 e 44, nós estudamos sobre a importância da genealogia bíblica. Todo cristão precisa ter uma boa noção a respeito das genealogias bíblicas, uma vez que, por meio delas, aprendemos e recebemos muitas informações que nos ajudam a entender outros textos bíblicos. As genealogias são carregadas de informações históricas do povo de Israel, bem como nos dão uma boa noção dos acontecimentos bíblicos que podem ser observados em sequência, conforme já considerado nos estudos. Hoje vamos concluir esse importante conteúdo. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, não deixe de fazê-lo. Você será abundantemente abençoado. Índice do estudo. Item 16. Considerações importantes sobre a genealogia de Jesus. Item 17. O apóstolo Paulo e as genealogias. Item 18. Conclusão. Item 19. Quadro resumo do estudo. Item 16. Considerações importantes sobre a genealogia de Jesus. As genealogias de Mateus e Lucas nos mostram que na ascendência de Jesus estavam presentes mulheres que tiveram atitudes reprováveis, estrangeiras, homens que falaram mentira, homens violentos e idólatras, mostrando dessa forma que, como homem, Jesus teve origem comum, como qualquer outro homem. Letra A. Mulheres que tiveram atitudes reprováveis. Tamar coabitou com seu próprio sogro, Judá, e gerou dele 2 filhos gêmeos, Pérez e Zera. Raabe era prostituta em Jericó. Rute era moabita. Rute foi a bisavó do rei Davi. Não teve atitude reprovável, ela era estrangeira. Batseba adulterou com Davi e teve Salomão, que foi o 3º rei de Israel. Lição: essas mulheres foram inseridas na genealogia de Jesus para mostrar que ele se identificou com os pecadores a quem veio salvar. Letra B. Pessoas que falaram mentira. Abraão, Isaque e Jacó, em alguns momentos, falaram mentira, muitas vezes omitindo a verdade e invertendo os fatos, com medo de sofrerem com as consequências de seus atos. Lição: esses fatos mostram que Deus não nos escolhe pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Letra C. Homens violentos. Na genealogia de Jesus nós vemos homens como Davi, que tinha suas mãos sujas de sangue. Roboão governou Judá com truculência. O rei Acás queimou seus filhos, perseguiu seu próprio povo. Manassés foi muito violento, encheu Jerusalém de sangue. Também queimou seus filhos como oferta aos falsos deuses. De acordo com a tradição judaica, cerrou o profeta Isaías ao meio. Lição: a genealogia de Jesus Cristo mostra a infinita misericórdia de Deus, que ama até mesmo o mais indigno pecador. Letra D. Homens idólatras. Na genealogia de Jesus, nós vemos homens idólatras como o rei Salomão, que se corrompeu com a idolatria por causa das mulheres estrangeiras com quem contraiu o matrimônio. Acás encheu Jerusalém de ídolos, e Manassés foi idólatra e feiticeiro. Foi astrólogo, levantou altares pagãos e se prostrou diante do exército dos céus. Lição: ao mesmo tempo que Deus se ira contra o pecador, demonstrou grande amor por ele, a tal ponto de enviar Jesus para salvá-lo de seus pecados. Jesus veio buscar o que estava perdido, e nós também estávamos perdidos, mas com amor eterno o Senhor nos amou, e com amorável benignidade nos atraiu.
Observações sobre a morte de Isaías. Número 1. Quando lemos Hebreus capítulo 11, versículo 37, vemos que o escritor aos Hebreus cita que dentre os homens de Deus, dos quais o mundo não era digno, houve quem tenha morrido cerrado pelo meio. Essa referência, para muitos, faz alusão ao profeta Isaías, que, de acordo com a tradição judaica, foi morto cerrado pelo meio. O texto bíblico diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Número 2. No Talmude de Jerusalém consta que Isaías foi morto quando, ao ser perseguido pelo rei Manassés, se escondeu dentro de um cedro. As franjas de sua roupa, porém, deflagraram sua presença, e então o rei ordenou que o cedro fosse cerrado ao meio, ocasionando sua morte. A versão do Talmude é um pouco diferente, onde o profeta se introduz no cedro perante Manassés, e este então manda cerrar a árvore. Nós vemos aqui dois documentos, o Talmude de Jerusalém e o Talmude. O que há de convergente nas informações entre eles é que Isaías estava fugindo do rei Manassés, que ele entrou em um cedro e ali o rei mandou que esse cedro fosse cerrado e o profeta foi cerrado ao meio. Essas são as informações que nós temos convergentes. Mas há alguma diferença entre elas. Mas o importante é isso, é que o rei Manassés mandou que o cedro fosse cerrado e o profeta Isaías estava dentro desse cedro, escondeu ali e ele foi cerrado ao meio. Esse é o fato histórico importante a ser extraído desse slide. 3. Talmude. Significa estudo, é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro das discussões rabínicas que pertencem à lei, ética, costumes e história do judaísmo. É um texto central para o judaísmo rabínico. Item 17. O apóstolo Paulo e as genealogias. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz que era para ele não se ocupar com genealogias. O texto bíblico diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 13 e 4. Possivelmente trata-se aqui de algumas tradições judaicas que se prendiam, sobretudo, nas genealogias. Paulo queria que Timóteo entendesse que naquele momento o estudo e a discussão de genealogias para definir a linhagem da pessoa não eram tão importantes, pois Deus não reconhecia mais a diferença entre judeus e gentios na congregação cristã. O mais importante já tinha acontecido, pois os registros genealógicos confirmavam a ascendência de Jesus Cristo, que era da linhagem de Davi. Dessa forma, não se deveria gastar tempo com pesquisas e debates a respeito das descendências, pois isso nada contribuiria para a fé cristã. A genealogia fornecida pela Bíblia é suficiente para provar a ascendência de Jesus, o que é de grande importância para os cristãos. Jesus é descendente de Davi. Item 18. Conclusão. Nos vídeos 43, 44 e 45 nós vimos a respeito das genealogias bíblicas e de sua importância. Se você assistiu completamente aos vídeos, certamente nunca mais verá as genealogias como via antes. Poderá perceber que podemos extrair informações importantes e interessantes desses registros da história do povo de Israel.
Como foi considerado no estudo, há registros nas genealogias que não são encontrados em nenhum outro livro. Deus nos dá grande privilégio de termos em nossas mãos esse rico e inesgotável tesouro espiritual, que deve ser a nossa única e infalível regra de fé, a Bíblia. Item 19, quadro resumo da parte 3. É sempre importante acompanhar o quadro resumo. Ele faz uma revisão do estudo e ajuda na memorização. No item 16, nós vimos as considerações importantes sobre a genealogia de Jesus. Letra A, mulheres que tiveram atitudes reprováveis. Letra B, pessoas que falaram mentira. Letra C, homens violentos. Letra D, homens idólatras. Lição: mostra que Deus amou tanto o homem pecador que enviou seu Filho como descendente dessas pessoas, para que se identificasse com eles e por eles consumasse o plano da salvação. Item 17, o apóstolo Paulo e as genealogias, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 4. Paulo orienta Timóteo para não dar muita importância às genealogias, pois essas discussões pouca importância tinham, uma vez que Deus não fazia mais diferença entre os gentios e os judeus. A graça salvadora tinha alcançado a todo aquele que crê no Filho de Deus. As genealogias do Novo Testamento comprovam que Jesus é descendente de Davi, legítimo herdeiro do trono de Israel. O canal Palavra de Vida concluiu hoje o estudo sobre a genealogia bíblica. Não perca a oportunidade de assistir aos 3 vídeos que abordam o assunto. Os vídeos 43, 44 e 45. Vide a playlist na descrição. O assunto é denso, extenso, profundo. Foi necessário dividir esse estudo em 3 vídeos. Certamente, depois desse estudo, desses 3 vídeos que você assistiu, você passará a ver a genealogia com outros olhos, com um outro olhar. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.